Fala galera, hoje a ideia é ter um vídeo um pouco diferente aqui, é uma ideia de um novo quadro, uma espécie de quadro que eu pensei em trazer aqui para o canal e hoje conversar um pouco sobre isso, explicar essa ideia e já introduzir vocês na minha ideia mais ou menos. E com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo, melhorando, aprimorando e é isso aí. Esse vídeo vocês vão ver, o cenário tá uma bagunça porque aqui tá a tela verde que eu comprei, que ela é uma porcaria, enfim. Falamos sobre isso depois. De início, explicar pra vocês. A ideia que eu tive é... Eu acompanho uma menina que é uma creator, que é a Isadora Basile. Se vocês não conhecem, pesquisem aí na rede social dela. Vou ver se eu boto o Instagram dela e o canal do YouTube dela na descrição. Mas ela tem tipo uma espécie de quadro, que é um podcast por áudio, onde ela posta 3 vezes na semana, onde ela comenta notícias de games e a vida pessoal dela. O nome desse programa dela é Bom Dia Minha Vida. Então, ali ela comenta fofoca, comenta conteúdo aleatório, meio que de tudo ela fala ali um pouquinho, vida pessoal dela e games, que ela é uma jornalista, não jornalista, não se posiciona como jornalista, sei lá o que ela é, mas enfim, o conteúdo é bom. Aí, vendo isso, eu acompanho ela bastante nisso, e me deu a ideia de, trazer algo mais pessoal, porque eu acho muito interessante esse conteúdo dela, que ela consegue misturar, tipo, a vida pessoal dela com o que ela tá jogando, com as notícias que tá acontecendo. Então isso, ela comenta notícias, ela só relata também às vezes notícias, e isso faz a gente se sentir mais próximo dela. Eu acho que nessa era de internet, de redes sociais, todo mundo mostra uma vida perfeita, todo mundo mostra só coisas positivas, e às vezes não é isso que tá acontecendo, e também não é esse o foco. Meu foco também não é mostrar desgraça, mas é mais vocês me conhecerem mais, tá ligado? E ao mesmo tempo, eu comentar aqui sobre coisas que eu tô jogando, sobre coisas que eu tô vendo, assistindo, lendo, e ainda assim comentar algumas notícias que tem na semana e tudo mais, de forma mais pessoal, talvez, pode-se dizer, sem ser os roteiros que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer roteiro, então sem ser um roteiro elaborado que nem eu geralmente faço nos vídeos. Meio que no formato de diário eletrônico, tá ligado? Em resumo, essa é a ideia do quadro, então essa é uma parada mais pessoal, onde eu venho aqui num cenário bagunçado mesmo. Tô sem iluminação aqui, porque minha iluminação tá na sala ali de casa, porque eu tinha que gravar uns negócios em vertical com parede branca, enfim, função desgraçada. E cara, a ideia é essa, ser mais pessoal, falar mais, vocês me conhecerem mais, porque eu acho que ao longo do tempo acaba sendo interessante. Tô com um projeto de começar a fazer live, só que terei mais uma mudança na minha vida, e é por aí que a gente começa esse quadro, que é pra dizer que São Paulo me enlouquece cada dia mais. Eu sempre gostei muito de São Paulo até vir morar aqui. São Paulo, pra tu vir passar um tempo, tipo, seja a trabalho pra algum evento, alguma coisa, e tipo, tu vai ficar no centro, tu vai andar na zona mais turística ali, paulista, tudo mais, enfim. Como turista, São Paulo é muito legal, tem muita coisa. Mas morando aqui, o dia a dia de São Paulo estressa quem não tá acostumado com isso. Cara, eu ir num mercado 3 da tarde em São Paulo e ter uma fila de, tipo, sei lá, em qualquer outra capital, tu teria fila de, tipo, indo 6 da tarde, aqui é a fila das 3 da tarde, é enlouquecedor. Tá sempre lotado tudo, é sempre muita gente, e isso me cansa, tá ligado? E cada vez São Paulo tem me enlouquecido mais por isso, porque final de semana passado eu fui pro interior do Paraná, mais especificamente pra Maringá, e é uma cidade muito legal. Eu até anotei aqui, ó, que é uma cidade que eu achei bonitinha, tranquila, calma, mas ao mesmo tempo tem de tudo. Tem shopping, tem tudo. Não é aquela cidade do interior, tipo, desertaça, tá ligado? É uma cidade que tem tudo e ela é muito bonitinha, ela é tranquila, é calma. Tipo, eu gostei muito de lá. Isso não significa que eu vá me mudar pra Maringá. Obviamente não. Até poderia. Gostei bastante da cidade. Mas, não. Isso significa que eu tô muito mais voltado ainda a voltar a morar em Santa Catarina, que é onde eu tenho casa e eu morava lá antes de vir pra São Paulo. Em Santa Catarina eu moro... Moro não, né? Eu tenho casa numa vila de pescador, então não tem nada nem ninguém. Só que tudo bem também que a cidade tem um posto de gasolina e um mercado. E o mercado fecha às 6 da tarde durante a semana, então... Tem esses poréns, mas ainda assim é muito tranquilo. A cidade fica perto de Florianópolis, então em 40 minutos eu consigo... 40 minutos, 1 hora mais ou menos. Eu tô no centro de Florianópolis, onde eu tenho tudo. E aí eu tô bem voltado a fazer essa transição de novo, porque eu vim pra São Paulo
por questão de um trabalho e tudo mais que eu precisava ter mais tempo aqui. E aí eu vim com aquela de tipo assim, talvez eu fique, tá ligado? Mas São Paulo, morar em São Paulo não é pra mim, não. E dito isso, vulgo que eu viajei pro interior do Paraná, cara, os últimos 4 finais de semana eu viajei. Então, eu tenho viajado bastante e isso me toma muito tempo de jogar videogame e eu tenho utilizado cada vez mais o Steam Deck. Eu tô virando fanboyzinho do Steam Deck. Puta que pariu. E eu joguei um joguinho extremamente charmoso que quase me fez chorar no avião. É foda. Que é o Spiritfarer. Eu até abri aqui pra ler o nome do jogo que eu não sei pronunciar isso. Mas é isso aí, Spiritfarer. Sei lá, pesquisei na Steam. Tu vai ver que é bom. Basicamente, nele a gente é uma espécie de barqueiro de almas e a gente tem que guiar a alma dos mortos até um portal lá, enfim, uma coisinha mais ou menos assim complexa que eu não vou lembrar especificamente. Mas a gente tem que guiar as almas e para isso a gente tem que realizar desejo delas e a gente vai conhecendo mais a história dos personagens e, tipo, vários personagens estão ligados à tua história de barqueiro antes de tu ser a barqueira de almas. E mexeu muito comigo porque, pô, eu já perdi algumas pessoas na vida, então, tipo... É bem aprofundado tu ir conhecendo as histórias, os arrependimentos das pessoas, coisas que elas fizeram que elas não se orgulham, coisas que elas queriam ter feito e não conseguiram, então é uma reflexão muito bonita sobre a vida. Eu gostei bastante do jogo, mexeu bastante comigo. Inclusive agora pretendo jogar Wonderstop, que infelizmente o estúdio fechou, né, porque o jogo não conseguiu bancar tanto o custo hoje em dia para bancar um estúdio de desenvolvimento de jogos está muito caro, tanto que a gente tem várias desenvolvedoras maiores migrando para países onde tem mão de obra mais barata, como China, Coreia, Índia, enfim, até Brasil daqui a pouco vira uma potência na criação de jogos, a gente tem potencial para isso, mas não sei, tô só refletindo com base em vozes na minha cabeça aqui. Mas voltando sobre o Wonderstop, é um jogo muito pra gente parar e refletir. A história do jogo tu é uma guerreira, onde acontece uma coisa contigo, não sei, ainda não joguei o jogo, mas acontece alguma coisa contigo, tu perde teus poderes, tu perde tua força, e tu vai, tipo, se recuperar trabalhando numa casa de chá. E isso faz com que, tipo, tu te acalme e tenha que trabalhar outras habilidades que, pô, uma habilidade de... Tu é uma guerreira, a única coisa que tu sabe fazer é lutar na guerra. Coisas mais agressivas, mais, enfim, externas, e tu tem que aprender a trabalhar com delicadeza numa casa de chá. E a moral do jogo é falar sobre burnout. E aí acaba meio que tendo essa reflexão de ser, tipo, aquela parada de tu sentar, respirar e olhar as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Porque nessa loucura que eu vivo de muda pra lá, muda pra cá, pô, eu já morei em umas 5, 6 cidades diferentes e eu tenho 26 anos. Então eu considero que foi, tipo, uma quantidade considerável de mudanças. E aí isso às vezes faz o cara ficar numa loucura de, tipo, também o meu trabalho não é nada estável, né? Ele pô, às vezes eu tô com um turbilhão de coisas pra fazer onde eu tenho que dormir 3 horas por noite e às vezes eu tô muito tranquilo, então eu não consigo criar uma rotina tão boa nisso. Isso me prejudica até na questão de criação de conteúdo. Quero muito organizar isso mais, mas acaba ficando complicado por fatores externos, né? A gente tá trabalhando. Mas, então, eu acho que é um jogo muito interessante que eu quero muito, me deu muita curiosidade pra conhecer, por esse fato de, pô, como ele vai lidar com isso da gente respirar, olhar as coisas ao redor e conseguir apreciar, perceber que tem coisas boas acontecendo na tua vida, mesmo em momentos caóticos, né? A gente conseguir olhar para esse lado, que é uma coisa que eu acho que no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente acaba perdendo. E nessa correria de muita coisa passar batido, a ansiedade que lute, né? Porque a gente vive num mundo digital, principalmente. Acho que a minha geração eu sou geração Z, né? Eu sou de 99, nasci em 1999, mas eu acho que a geração ali de 97 até 2000, mais ou menos 2001, ela sofre muito uma transição de geração. A gente não, pelo menos eu e as pessoas que eu conheço, que eu convivo, que nasceram nessa época também comigo, a gente não se enxerga na geração Z, mas também a gente não é os millennium, tá ligado? Então, sinceramente, eu meio que cago e ando pra essa nomenclatura de geração. Mas quero dizer mais que, tipo,
a gente tenta correr atrás e tudo mais, mas a gente sofre muito, eu acho que com a questão do surgimento da internet. A gente viu a internet nascendo, e o pessoal um pouquinho antes também. E aí acaba que, pô, hoje rede social principalmente, eu acredito, por mais que eu trabalhe com rede social, eu acredito que isso traz mais malefícios do que benefícios para a sociedade, porque, pô, é uma quantidade de gente que acaba se comparando, porque acaba Instagram. Eu tava falando isso até antes de gravar agora, eu tava tomando café e conversando sobre isso com uma amiga minha. Que a gente se compara muito. A gente botou com a rede social, parece que agora tudo tem prazo. Tu tem prazo pra dar certo na vida, tu tem prazo pra casar, tu tem prazo pra ter filho, tu tem prazo pra... Tudo tem um prazo, tá ligado? Sendo que a vida não é assim, a vida é mais complexa que isso. A vida não é uma fórmula de... uma receita de bolo pra te ficar nessa de tipo, não, até eu tenho que estar com um emprego estável, com 25 anos eu tenho que estar com um emprego estável, eu tenho que estar pagando tuas contas e tudo mais. E eu já sofri muito com isso. Mas, pô, eu moro sozinho, eu já vivi em 6 cidades, como eu falei, umas 5, 6 cidades, e pago minhas contas e tudo mais, mas eu ainda sinto que, tipo assim, porra, minha vida não tá nada estável, minha vida é meio loucura. Então, isso eu agrego muito a culpa um pouco à rede social, à sociedade que a gente vive hoje, mas, obviamente, é uma questão de se trabalhar, terapia tá aí pra isso, galera. Mas, enfim, inclusive, a ideia principal desse vídeo seria mais ser tipo um diário, tá ligado? De eu falar coisas que eu tenho feito e relacionar com a minha vida pessoal, mas eu acho que tá virando mais uma sessão de terapia. Eu acho que até o nome do quadro vai ser sessão de terapia e não diário. Mas enfim, aguentem. Eu acho que talvez, provavelmente nos próximos episódios eu quero estruturar um pouquinho melhor. Eu só queria começar logo esse quadro, porque senão eu ia me enrolar e eu nunca ia fazer ele. Então, eu queria gravar meio assim, com pouca coisa que eu tenho, pouca coisa estruturada. E com o tempo a gente vai melhorando, vou ouvindo o feedback de vocês também, a gente vai conversando. E, enfim, no fim, o resto da minha semana foi jogando Pragmata, que é um jogo incrível. Eu sempre quis... Na real, sempre não, sempre é forte. Na minha adolescência ali, eu nunca quis ser pai. Eu não me via como pai. E eu sempre olhava aquilo tipo assim, porra, filho é mó BO, né, cara? Filho da despesa, filho da BO, é dor de cabeça, tudo mais. E aí, eu dei aula, uma época da minha vida eu fui professor de futsal, e trabalhei em colégio, com equipes de competição do colégio. Então eu acabei lidando muito com crianças. E aí eu comecei a gostar, e teve uma época que eu tive que dar aula pro time feminino. E cara, eu gostei muito mais de dar aula pro time feminino, apesar de, tipo, o nosso time era horrível, enquanto o time dos meninos era muito bom, eu conseguia, tipo, ter a questão do, porra, ganhar, a questão de competição, era muito mais, eu sou uma pessoa competitiva, tá? Eu tinha muito mais a questão de competição com os meninos, a gente conseguia fazer um trabalho melhor, basicamente, enquanto com as meninas era mais de boinha. Mas, cara, a resenha com as meninas era muito legal, porque, pô, uma coisa que praticamente nenhum homem vai admitir, mas eu vou admitir, é que todo homem é fofoqueiro, cara. Eu adoro uma fofoca. Então, porra, dava aula pras minas e eu sabia as fofocas do colégio inteiro, porque elas vinham me contar, tá ligado? Então era muito legal a conversa com elas, a resenha com elas. E aí acabou que, tipo, pô, o Pragmata, ele é um jogo muito sobre... Acho que o principal foco do jogo é a relação do Hugh, que é o principal, com a Diana, que é uma androide criança que não conhece nada do mundo. E tá ali, tu tá apresentando pra ela, é muito essa criação desse laço, porque tu vê que o Hugh, no início, ele é um cara que olhava dizendo assim, não quero ter filho, Deus me livre ter família, tudo mais, prefiro ser livre, tudo mais, e aí com o tempo ele vai criando esse laço com a Diana que é muito bonito. E eu não vou desenvolver muito sobre o jogo, porque eu quero fazer uma review mais completa sobre ele. Mas, só dando spoiler aqui, que eu gostei bastante, eu gostei muito do jogo, inclusive. Apesar de eu não curtir muito a dinâmica de espaço e tudo mais, não é muito minha praia, mas eu gostei. O jogo, a temática do jogo ali, da relação dos dois, me prendeu muito. No início eu achava que a Diana ia ser um pé no saco, porque ela começou a me incomodar um pouco no início, falando pra caramba. Mas eu acabei me encantando por ela, admito. E no fim, pessoal, é sobre isso. Eu espero que gostem. Eu acredito que esse vídeo vai ter menos visualização que os outros, mas eu espero que gostem. Eu espero que também me deem um feedback do que vocês esperam desse quadro, porque realmente eu criei ele meio do nada, assim. Eu tava no avião ouvindo o podcast da Isa, do Bom Dia Minha Vida, e eu olhei assim, porra, eu quero fazer algo parecido, tá ligado? Eu quero fazer algo onde as pessoas que cheguem e comecem a me acompanhar
também consigam ter uma oportunidade de me conhecer mais a fundo, sabe? Não fique só naquilo ali de vídeos sobre videogame com um roteiro mais elaborado e tudo mais. Não, eu quero que saibam quem eu sou mais também. Acho importante essa troca de relação. O YouTube, ele nos permite muito isso. Então, e antes de terminar, eu só quero dar uma recomendação pra vocês, que Invencível tá bom pra caramba. Puta que pariu, a 4ª temporada tá incrível. Eu acabei ontem de ver o último episódio e a minha recomendação é essa. Eu sei que é uma recomendação clichê, eu quero também, sempre no final do vídeo, deixar uma recomendação de um livro, filme, série, jogo, qualquer coisa que me marcou no último tempo aqui, pra trazer pra vocês. E dessa vez é Invincible. Puta que pariu, pra quem não conhece, eu sei que é clichê, a maior parte das pessoas deve conhecer já, mas tem na Prime. É uma série sobre heróis, na maior vibe The Boys, só que nem todo mundo é um pau no cu, entendeu? Os heróis ali, a maioria, eles querem ser bons, só que ele lida muito com as decisões éticas e morais que um herói lidaria. Então, tipo assim, pô, tu tem que matar uma pessoa pra salvar o mundo inteiro. Qual é, tipo, a decisão que tu toma, sendo que tu é um herói? Tu não deveria matar, mas matar uma pessoa vai fazer tu salvar o mundo inteiro. Como é que tu vai lidar com isso depois, entendeu? Então isso daí mostra bastante a relação da cabeça do herói, de tipo, pô, o Invencível ali, ele tem que tomar várias decisões duvidosas às vezes, onde a melhor decisão é a menos pior, e ele tem que lidar com essas consequências. Eu acho bem interessante essa visão um pouco mais, não dark, mas um pouco mais pesada sobre a vida de um herói. E também tem um gore bem considerável, tá? Ele é bem sangrento, o desenho, então se tu tem um estômago fraco, não te recomendo muito, mas é muito interessante, eu daria uma chance. E é isso, pessoal, espero que tenham curtido, tenham uma boa semana, até o próximo vídeo, valeu, falou!